Quais dicas você dá para mudar o comportamento do liderado para o líder? Muito bom, Levi. É uma pergunta que está ampla, mas você levantou um assunto que eu adoro falar. Então, eu vou falar com isso mesmo. E Eduardo também, ó, vou entrar aqui na mesma linha do Eduardo. Luiz, você está aqui me assistindo sempre, espectador top 1, vai mandar uma pergunta, Luiz. Como é que é isso? Quero ver uma pergunta sua aí. Valéria, boa tarde, seja bem-vinda. Ó, então eu vou juntar as duas perguntas, tá? Do Levi e do Eduardo, para vocês poderem ver. Até vou falar, né? Porque eu sei que tem pessoas em várias plataformas, então muita gente não sabe da pergunta do Levi, assim como muita gente não sabe a pergunta do Eduardo. Levi perguntou o seguinte: que dicas você dá para mudar o comportamento do liderado com o líder? E o Eduardo mandou o seguinte: gostaria de saber qual é a trilha de cursos para começar a gerir pessoas e processos. Eduardo, pergunta para você ir me respondendo enquanto isso, tá? Eu queria saber, hoje você já está, né, como líder de pessoas, ainda não está? Me contextualiza o seu caso específico para que eu possa responder a essa pergunta, tá bom? Mas a pergunta do Levi, ela vai dar aí uma clareada em bons assuntos, que eu adoro falar. Boa tarde, Valéria, e boa tarde, Juliana Rangel, sejam bem-vindas. Seguinte, comportamento do liderado com o líder. Ai, gente, tem tanta coisa para falar aqui. Deixa eu organizar meu pensamento para que ele fique útil para vocês. Eu vou dar minha opinião, tá, gente? Eu fui líder muito cedo. Eu tinha 25 anos quando eu passei a ter uma equipe de 5 pessoas. E foi bem desafiador para mim, porque na época, além de eu ser nova, então eu era praticamente uma recém-formada, né? Eu tinha um ano de formada. A minha equipe era uma equipe muito nova. Então ela era, aliás, deixa eu reformular. Minha equipe era uma equipe muito mesclada, não era muito nova. Eu tinha uma analista júnior, que era um ano mais velha do que eu, se eu não me engano. Eu tinha uma jovem aprendiz e uma estagiária, que naturalmente eram mais novas do que eu. E eu tinha, ó, uma analista júnior, uma jovem aprendiz, estou tentando lembrar, gente, tem tempo isso. Uma jovem aprendiz, uma analista júnior, que era mais velha, um ano, uma estagiária, uma secretária que tinha o dobro da minha idade e tá faltando uma pessoa. Eu acho que não era analista, eu acho que era mais uma estagiária, eu acho que eram duas estagiárias, tá, gente? Eu não vou lembrar exatamente o cargo. E o que que eu percebo, gente? É engraçado isso, né? Enquanto eu não era líder, era como se todo mundo, nossa, Lília é super legal, que eu não sei o quê, estamos fazendo aqui o trabalho, tal, tal, tal. E quando eu fui promovida, algumas coisas, eu senti uma mudança no comportamento das pessoas, né? E uma das coisas que eu brinco nas minhas aulas de liderança, quando eu dou aula desse tema, é que no momento que você é promovida a um cargo de gestão, naturalmente você vai ser odiado por alguém. Você tem que aceitar que essa é a condição mínima de você entrar num cargo de liderança, né? Ou alguém vai achar que você não merecia, ou vai achar que essa pessoa que deveria ir para o lugar, ou vai começar a se incomodar porque você mudou a posição, né? Então vamos pensar, uma coisa é quando eu estou ali na posição de igual, outra coisa é quando eu fico numa posição onde eu agora coordeno as pessoas e dou ali diretrizes. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Só que o que que eu falo aqui, né? A gente fala muito de chegar numa primeira gestão. O nosso objetivo aqui com a mentoria é levar os profissionais ao cargo de primeira gestão e dali continuar crescendo. Então, o foco é um primeiro passo para que esse passo continue reverberando até chegar a uma posição de diretoria, que hoje é a posição que eu lidero muitas pessoas, né? Que eu mentoro muitos diretores, CEOs de empresa. E o que que eu percebo, gente? Nesse cargo aqui de coordenador e gerente, então vamos pensar aqui num pipeline de liderança, né? Ontem eu falei muito sobre isso do Rancharan e eu vou repetir hoje para vocês. Pensa que no pipeline de liderança. A gente tem aqui o pessoal da base, do gerenciar a mim mesmo. Depois eu tenho um cargo que é o cargo de coordenador barra supervisor, gerente, diretor, pode ter um superintendente, vice-presidente, presidente da empresa.
Então, esse pessoal que está aqui no cargo de coordenação e gerente, eles passam por mudanças muito sensíveis. Quando a gente pensa no cargo de coordenação, ou seja, a pessoa que saiu do cargo de analista e subiu para o cargo de coordenação, os principais desafios dessa pessoa é conseguir desenvolver uma mentalidade onde ele para de fazer todas as tarefas e ele passa a influenciar pessoas a fazerem as tarefas. Eu, particularmente, no início, tive muita dificuldade de fazer isso. Porque o que acaba acontecendo, gente? Você é promovido pelas suas competências. Então, você precisa ser promovido porque você mostra que você tem capacidade de subir. Mas uma vez que você sobe, você passa a ter uma equipe, você passa a também ter os desafios de você ter que continuar entregando resultado, mas agora você também precisa entregar resultado a partir da equipe. Então, não é só sobre a sua entrega, o seu dia a dia, é sobre a sua entrega e a entrega das pessoas que estão abaixo de você. E esse é um papel bastante desafiador. Por quê? Temos hoje pessoas com as suas agendas ocultas. Eu já falei isso em alguma live aqui, mas já tem tempo. A agenda oculta, de forma muito rápida, para a gente não tomar muito tempo da live, a agenda oculta é quando você tem os seus interesses que estão por trás das atitudes que você toma. Então, vou trazer um exemplo para vocês. Em 2011, eu tomei a decisão de ter um plano de carreira para empreender. Então, esse era o meu objetivo, ter o meu próprio negócio. E em 2011, eu montei esse plano de desenvolvimento meu para fazer essa transição de carreira. Qual era a minha agenda oculta nas empresas? Entrar nas empresas e fazer o que eu queria fazer para que isso me desse mais suporte para, no futuro, empreender. O que hoje a gente desenha aqui na mentoria com os nossos alunos? Justamente isso. Aonde a pessoa quer chegar, como que ela monta um plano no presente que sustente, ou seja, como que as ações que essa pessoa tem no presente, atividades que ela executa, ações, projetos, propostas de emprego, mudanças, como que isso que ela faz sustenta os interesses dela no médio prazo, no longo prazo, como que uma coisa cruza na outra. E é muito mais fácil você saber tomar decisões assim, saber se eu trabalho ou não numa empresa, se eu mudo de emprego, se eu continuo, se eu quero ser promovido, até onde eu quero ser promovido. Então, não é só crescer pelo crescimento, gente. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas, enfim, parêntese rápido, vamos voltar aqui para essa situação. Então, no momento que a gente tem uma agenda oculta, eu preciso entender que eu, como membro de uma equipe, tenho a minha agenda oculta, ou pelo menos precisaria ter a minha agenda oculta do que são os meus interesses, e o meu coordenador também tem, o gerente, o diretor, o vice-presidente da empresa, o presidente, enfim, todo mundo vai ter a sua própria agenda oculta. Só que qual é o grande problema? E a gente vai falar exatamente isso, Levi. Que bom que tivemos aí uma linha de pensamento, tá? Que é no como mudar o comportamento do liderado para o líder. Passar a ser visto como líder e não liderado. Show. A gente vai falar exatamente isso. Primeiro ponto de atenção que eu quero que todos vocês tenham ao me assistir. Eu escuto muito, muito. Em sala de MBA, então, é assustador. Assim, eu já ouvi uma frase, eu vou repetir a frase desse aluno, porque esse aluno ele ficou marcado para mim. Ele falou assim: eu estava falando na aula de liderança, eu sou professora de liderança e inteligência emocional, tá? E aí, eu estava na aula lá falando sobre a importância de você ter a equipe engajada, envolvida, né? O tal do vestir a camisa. Mas é um engajamento de eu quero fazer isso acontecer. Por quê? Porque eu quero. Não é por conta da empresa, não necessariamente por conta do chefe, mas é porque eu quero. Várias empresas que eu trabalhei, gente, não foram fáceis. Eu não tive chefe legal, bacanão o tempo inteiro. Eu tive chefes incríveis e tive gente também muito ruim. Eu tive empresas que me davam muita liberdade, empresas que não me davam liberdade. O que me fez criar os projetos que eu criei, ter a história que eu tenho, não eram essas pessoas, era o meu interesse para conseguir fazer essa ação. Então, era o que eu queria com isso fora daquela empresa.
Por isso a gente fala tanto, tanto, tanto. Nossa Rose, coitada, que está aí na turma nova, já viu, né? 2 módulos, o quanto a gente já faz perguntas ali e usa ferramentas para trazer essa clareza. Porque a partir de agora, tudo que você faz não é pela empresa, nem pelo seu chefe, nem por ninguém, é por você. Ponto final. E aí, o que essa criatura falou para mim na sala? Eu estava falando sobre envolvimento, e aí ele trouxe para mim a seguinte frase: para que eu vou me envolver na empresa e para que eu vou me dedicar se a empresa quiser, se a empresa a qualquer momento pode me mandar embora? E aí, gente, aquilo ali me irritou num nível. Eu não vou lembrar exatamente o que eu respondi para ele, mas eu vou falar aqui as minhas reflexões para vocês em relação a essa frase. Primeiro ponto, sim, a empresa pode te demitir a qualquer momento. Isso é o que faz você ser CLT. Se você quisesse viver uma vida diferente, tinha que ter sido servidor público. Eu, particularmente, não nasci para ser servidora pública, de jeito nenhum, porque não fazia o menor sentido para mim ser uma servidora pública. Nada contra quem é, mas não tem a ver com o meu perfil. Então, ser CLT, você já tem que partir da premissa de que você já vive esse risco diariamente. O grande ponto é, se você não vestir a camisa, ou seja, se você não entregar resultado, deixa eu parar com vestir a camisa, porque parece que eu tenho que super me dedicar, fazendo 1000 horas de extras, fingir que eu amo trabalhar na empresa. Não é sobre isso. Se eu entrego resultado para a empresa naturalmente não vai querer me mandar embora. E qual é o ponto que a gente trabalha muito aqui na mentoria? Fazer com que os profissionais sejam cada vez mais desejados pela empresa e pelo mercado. E para eu ser desejado pela empresa e pelo mercado, eu naturalmente preciso ser um profissional que gera resultado interessante para o negócio. E não adianta só executar o meu trabalho. Então, quando a gente fala sobre essa transição entre líder e liderado, ou seja, eu sair de uma posição de liderado para ir para uma posição de líder, eu passar a ter comportamentos, ela passa do primeiro princípio de você entender que o seu líder está sendo pressionado de cima. E ele recebe uma pressão dupla, porque na condição de coordenador e de gerente, ele tem uma pressão que vem de cima, que é da diretoria, da vice-presidência, do presidente, de entregar resultado, de fazer mais com menos e gerar. E imagina durante a pandemia o quanto essas pessoas não foram pressionadas a gerar resultado, porque na pandemia todo mundo entrou em pânico. E ele também sofre uma pressão da equipe, que muitas vezes vai lá e reclama e fala que está insatisfeito e que quer crescer e que não consegue, que blá, blá, blá. Então, esse cara ele fica pressionado dos dois lados, porque, entenda, na posição de coordenador e de gerente, você não manda, dependendo da empresa, você não manda em nada nem quando você vira presidente da empresa, porque você vai ter um conselho de administração, acionistas, então as pessoas estão sempre respondendo por alguém. E quando você quer crescer na carreira, se você quer virar gestor em algum momento, você precisa entender que para você conseguir fazer isso, 2 coisas precisam existir. A primeira, a empresa precisa ter medo de perder você pelo valor que você consegue agregar para a empresa. E agregar valor não tem nada a ver com fazer hora extra. Não tem nada a ver com você fazer 450 cursos de sei lá o que e botar no currículo. Não tem nada a ver. Ó, voltou a obra, gente. Tava bom demais para ser verdade, né? Não tem nada a ver. Vou botar meus fones para não ficar tão ruim o som. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com você puxar saco do chefe. Parem com essa ideia de que só é promovido quem puxa saco. Existe a pessoa que puxa saco e é promovido? Existe. Só que, sinceramente, gente, essa pessoa, ela tem vida útil curta na empresa. A vida útil de uma pessoa que só conseguiu ser promovido porque puxou saco só dura enquanto a pessoa que ela puxa saco estiver trabalhando ali.
Porque nem todo mundo gosta de alguém puxando o saco de outra pessoa. Eu odiava. Inclusive, eu tive uma pessoa na minha equipe que ficou pouquíssimo tempo na minha equipe, que era uma pessoa que não dava bom dia para mim, ficou 1 ano e meio sem me dar bom dia na empresa, porque ela não era da minha equipe. E quando ela virou minha funcionária, no dia seguinte a minha roupa era a coisa mais linda do planeta. E aí a empresa entrou em recuperação judicial e ela foi uma das primeiras pessoas a entrar na lista de demissão. Ela era uma pessoa incompetente? Não. Ela fazia o trabalho dela. Ela era excepcional? Não. Eu podia substituí-la com muita facilidade. Mas qual era o meu ponto principal com ela? Eu não queria trabalhar com uma pessoa que achasse que pegar e ficar me bajulando ia ser o suficiente. Então, o que você precisa fazer? Primeiro ponto, é entender que você precisa gerar valor. E gerar valor não é nada desses itens. Não é se encher de curso, não é trabalhar horas a fio depois, não é fazer tudo que te pedem, porque isso não é gerar valor para a empresa, você entregar tudo, me pediram, eu estou aceitando, me pediram, eu estou aceitando. Não é isso, e muito menos puxar saco de chefe. Não é sobre esses 4 itens, tá? E o segundo aspecto, ninguém quer apostar. Ninguém. Você não quer apostar, eu não quero apostar, seu chefe não quer apostar, ninguém. Se eu falasse para você agora, olha, eu tô com uma mentoria aberta, antes de falar qualquer coisa, falar, gente, olha só, ainda tô com uma vaga aberta lá na minha mentoria, se você quiser, paga aí X e você vem participar da minha mentoria. Se você não me ouvisse falar nada, você ia falar que se dane que ela tem mentoria. Eu não sei se ela vai gerar resultado, não sei se ela consegue gerar alguma coisa para mim, eu não sei se ela é boa, não sei se não é. Vou fazer isso. Por que existe a possibilidade de várias pessoas que me viram, isso acontece sempre, me veem aqui na rede social e depois me procuram e fecham uma mentoria comigo? Porque eu trago para vocês algo que mostra que eu tenho a capacidade de mentorar e eu tenho conhecimento para isso. Então, de alguma maneira, eu gero valor para você que está me assistindo de graça. E aí, talvez você crie na sua cabeça de, putz, se ela consegue fazer isso de graça, imagina se eu pagar e tiver um acompanhamento mais próximo dela. Isso vai ser muito melhor. Essa mentalidade que eu estou trazendo, você precisa transferir para dentro da empresa. Se você quer chegar a uma posição de líder, e aí respondendo a pergunta do Eduardo, não é sobre fazer curso de liderança, Eduardo. Você ainda está aqui? Você ainda está me assistindo? Não é sobre os cursos de liderança que você precisa fazer para que a empresa veja você como uma pessoa que sabe liderar. Porque para você ser promovido ao cargo de gestão, não é visto, em primeiro lugar, a sua capacidade de liderar pessoas. Porque não é isso que é mais importante nesse primeiro momento. O que é mais importante lembra que essa pessoa está no meio do caminho? Então, ela fala com a diretoria e ela fala com a equipe. O que ela se torna? Uma ponte entre o que a diretoria quer e o que ela precisa passar para baixo. Então, mais importante que a capacidade de influenciar pessoas, e que é super importante, tá? Mas para ser promovido, não é isso que é o mais importante. O que é mais importante neste primeiro momento é você conseguir mostrar para a diretoria e para o seu gestor e para as pessoas que estão ao redor que você tem a capacidade de entregar valor e você tem a capacidade de ter uma visão de negócio. Você consegue ter uma visão das necessidades da empresa. E você tem a capacidade de tirar essas ideias do papel, ou seja, identificar uma necessidade, identificar uma oportunidade e fazer essa oportunidade acontecer. É isso que vão olhar para você para decidir se você vai ser promovido ou não. Não é se você tem um curso de liderança. Entende? E é por isso que na mentoria, o que a gente trabalha? A gente pega exatamente lá no início do processo, no primeiro vídeo ou no segundo vídeo da aula, defina um projeto. Identifique uma oportunidade dentro da empresa que seja interessante, que gere resultado para a empresa, que seja benéfica para o que você quer para a sua carreira. E a gente vai trabalhar juntos em cima desse projeto. Isso é o nosso IDR. Como que você vai construir a sua impressão digital corporativa
entregando um diferencial para a empresa a partir das necessidades que a empresa tem, das oportunidades que a empresa tem de melhoria, versus os seus interesses pessoais de carreira. Quando eu estou dizendo tudo isso, gente, é porque quando você tem essa linha de raciocínio, você vai falar muitos nãos. As empresas tentavam me colocar para fazer várias coisas que não faziam sentido para mim, porque se eu fizesse, isso não se conectaria com esse futuro. Eu lembro, e eu sei que tem gente aqui que já está me assistindo há mais tempo, e eu entendo esse ponto de vocês, e eu gosto sempre de trazer. Muita gente acha que crescer, ser promovido e tudo mais é sair fazendo tudo para chegar a alguma determinada posição. Eu queria empreender, e eu não queria chegar a um cargo de diretoria numa empresa, não tinha esse interesse. Achava sempre que era muita dor de cabeça, e hoje, atendendo CEOs e diretores de empresa, eu vejo que realmente é. E eu queria já virar logo, eu queria virar a chave para empreender. Então, eu não queria demorar muito tempo no mundo corporativo. Por isso, eu fiquei 8 anos. Porque eu passei por vários cargos de gestão, passei por várias empresas no cargo de gestão, implantei tudo que eu queria implantar em todas essas empresas para validar a minha capacidade de fazer isso acontecer e ficar muito tranquila em empreender e falar, olha, eu antes, quando estava sentadinha na cadeira, eu fiz isso em 4 empresas. Depois que eu saí e que eu vim para o lado de cá, hoje eu atendo 40 empresas e eu faço isso nessas 40 empresas, tá? Então, para eu fazer isso, não cabia a mim virar diretora. E aí eu lembro, e vocês que já estão me acompanhando aqui há algum tempo já sabem dessa história, na minha última empresa, uma analista da minha equipe veio conversar comigo e falou: Lilian, você tem que abraçar a área de recrutamento e seleção, porque para você virar diretora de RH, você precisa estar mais aprofundada em recrutamento e seleção. Eu falei, tá bom, mas eu não quero. Não, então, mas aí você tem que estudar mais área de remuneração, pedir para você ficar lá, pedir para você ter equipe de remuneração abaixo de você, porque para você virar diretora de RH, você precisa entender muito de remuneração. E eu falava para ela, obrigada, mas eu não quero. E por várias vezes, diretores de empresas, CEOs, pessoas que eu tinha que me relacionar diariamente me pediam para entrar em projetos e aceitar coisas que não me levariam para onde eu estou hoje. Nada contra, gente, os projetos eram legais, cuidar de alguns projetos que eram interessantes, só que eram interessantes para a empresa, não para a Lilian. E a minha resposta foi: eu não tenho problema nenhum em ajudar, mas eu não vou ficar à frente desse projeto. Você pode contar com a minha ajuda, eu vou delegar uma pessoa da minha equipe. Então, eu olhava nas opções, um par meu ia passar isso para uma outra área, uma pessoa que era minha par e que tinha o desejo de virar diretora de RH em algum momento, era ela que fazia mais sentido estar naquele projeto, não eu. Então, para você conseguir criar essa mentalidade de liderado para líder, é entender que você está numa posição que é muito mais confortável e você precisa levar em consideração que a pessoa de cima está recebendo informações de negócio e você precisa ampliar a sua visão de negócio, gerando um diferencial, tendo uma impressão digital corporativa. Porque no momento que você cria um projeto que entrega valor, agrega valor, tem uma visão de negócio, você já está desenvolvendo naturalmente a sua visão de liderança. Liderar equipe é um outro ponto, tá bom? É quando você já tem uma equipe. São outros desafios. Ninguém vai te promover porque você fez um curso de liderança. Ninguém vai falar, nossa, agora vamos colocar o fulaninho na posição porque ele fez um curso de liderança. Porque, gente, é difícil lidar com equipe. É desafiador. Mas é muito mais desafiador ampliar a sua visão. Então, por isso, quem amplia a visão já consegue crescer, tá bom? Tem várias perguntas aqui. Paloma como, hein? Paloma tá aqui bombando hoje, hein? Paloma, nossa aluna também, queridíssima. Tá vendo, gente? Meus alunos são top, já mandam também um monte de pergunta. É lindo. Paloma, já vou ler aqui as suas perguntas. Eu vou só pegar aqui o da Elaine. Eduardo, espero ter te atendido. Bianca, boa tarde. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Simone, também, quem eu ainda não tinha dado boa tarde. Elaine, pegando a deixa do Levi, quando a pessoa tem um perfil de liderança e se comporta como tal, e na entrevista de emprego você não consegue demonstrar essa habilidade porque você não quer ser líder, né? Mas você trabalhando todos ao redor, vem claramente essa habilidade. E você vai e se sabota. Como chegar ao sim com você mesmo? Elaine, eu não entendi muito bem, tá? Ficou um pouco confuso para mim. Mas o que eu tô entendendo é, você acha que você já tem uma liderança natural, mas na hora da entrevista você não demonstra porque você, enfim, eu não entendi por que você não quer demonstrar isso. Tenta me explicar melhor para que eu possa conseguir te responder, tá bom? Nelson, eu sou formada na graduação em Relações Públicas, tenho MBA em Gestão de Pessoas e Finanças e tenho mestrado em Administração. Mas na parte de comportamento humano aí são milhares de certificações, tá bom? Porque eu trabalho com o comportamento humano e depois que eu comecei a trabalhar efetivamente com isso, as minhas certificações são para aplicar alguns tipos de assessment aqui. Bom, vamos trazer para a Paloma enquanto a Elaine tenta me explicar aqui melhor. Lilian, um curso de. Ai, peraí. Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil para eu ler. Lilian, um curso de morfopsicologia de fato é uma ferramenta relevante para um líder? Cara, eu não sei nem que curso é esse, Paloma. Acho que não deve ser relevante, porque até agora eu não sabia nem que ele existia. Eu sou líder há séculos, então deixa eu ver as outras perguntas aqui. No sentido de avaliar o liderado através dos traços faciais. Ah, não. Ao iniciar no cargo de gestão, tá? Deixa eu acabar de responder essa, tá? Então, pelo visto, é um curso que faz o quê? Análise de microexpressão facial? É isso? Gente, esses cursos, eles não são fundamentais, eles são legais, entendeu? Eu aplico hoje o MBTI. Você fazer uma formação em MBTI, por exemplo, que é traços de personalidade, é bobeira. Para você saber, para ser um líder, você não vai ser um melhor líder porque você sabe disso. Eu preciso ter a formação porque eu aplico, né, na minha equipe. Então, eu aplico nos meus alunos, eu aplico nos meus mentorados, eu aplico, né, nas empresas. Então, é diferente. Mas eu aplico não para avaliar minha equipe. Não acho que isso seria legal, não, tá? Ahn, Peraí, vamos ver aqui o que mais você mandou de pergunta. Ao iniciar. Peraí, ué, por que ele não veio para cá? Acho que agora foi, né? Ao iniciar um curso de gestão, é aconselhável reunir individualmente com cada liderado para alinhar? Quando você está no cargo, sim, tá? Sem dúvida. Pois é, Zé, eu sou analista corporal, né, Levi? Mas eu não recomendaria um curso de análise corporal, uma formação em análise corporal para liderar a equipe. Eu uso para outros fins. Eu uso para ajudar os meus mentorados a saberem quem eles são. Mas, como líder, acho bobeira. Qualquer curso desse eu acho bobeira. Acho que eles ajudam em muitas coisas, mas eu acho que num primeiro momento não, tá bom? Depois de um tempo, talvez sim, mas num primeiro momento não. Ao iniciar cargo de gestão, é aconselhável reunir individualmente com cada liderado para alinhar? Mas antes de você fazer a reunião com cada um, você precisa fazer uma reunião em grupo, tá? Tem vários passo a passo quando você chega ali no cargo para você fazer para que a equipe, especialmente se você foi promovido, então pensa assim, você até ontem era par de todo mundo, aí hoje você acorda, você chefia essas pessoas. É importante que você faça ali um passo a passo para que as pessoas consigam se abrir e não gerar uma resistência com a sua liderança, tá bom, Paloma? Mas é super válido sim, e é um exercício que não vai ser só uma vez, ele vai acontecer para sempre, tá? Você sempre vai ter que fazer reunião com as pessoas, tá? Cadê? Deixa eu ver. Acho que agora foi, né? Expectativas. Não entendi. Avaliar o liderado através de traços faciais, expectativas ou em grupo, ou por um sistema, tipo formulário online. Não, você não vai fazer formulário online nenhum com a equipe, tá bom, Paloma? Fica muito impessoal. Você vai fazer uma reunião, mas tem toda uma condução, tá? Reunião com a equipe,
reuniões semanais. Quando a gente fala de liderança, eu tenho equipes em níveis de maturidade diferentes. Ó, Paloma, eu vou olhar para cá para facilitar depois para o meu editor, tá? Entenda que eu sei que eu tô te respondendo, mas preciso olhar para a câmera, que vai ser dado o corte depois. A gente não imaginei que era a continuação. Eliana, manda na caixinha de pergunta para que eu possa ler, tá bom? Acho que vai ficar mais fácil para eu ler para você. O que acontece? Quando a gente tem uma equipe, as equipes estão em níveis de maturidade diferentes. Eu não vou falar hoje, senão vai ficar extenso, a gente já passou da hora para variar. Mas existem 5 níveis de maturidade na equipe. Então, eu preciso saber dialogar com cada pessoa de um jeito de acordo com o nível de maturidade da pessoa. É claro que depois eu vou trazendo outras coisas. Eu não sei se um curso de microexpressão facial seria o melhor, porque eu acho que um curso de microexpressão facial você percebe se a pessoa está mentindo ou não para você, você percebe se a pessoa está com desdém ou não. E eu acho que tem determinadas coisas que a ignorância é uma bênção. Então, você ficar uma pessoa que não vai com a sua cara, você sabe que é uma pessoa da sua equipe que não gosta de você, e você ainda consegue identificar nas microexpressões faciais que aquela pessoa está passando desdenho, nojo, qualquer coisa, eu acho que só vai piorar a relação. Mas uma vez que você entende os 5 níveis de maturidade, sabe como trabalhar com cada um, ou seja, eu preciso ser um líder para cada pessoa, eu não posso ser o mesmo líder para todo mundo, o que as escolas aí dos grandes gurus de liderança falam, você precisa ser um líder inspirador para todo mundo, depende, nem todo mundo trabalha com inspiração, nem todo mundo trabalha da mesma forma. Eu mesma hoje na minha equipe, a minha equipe hoje ela é enxuta, mas eu tenho uma pessoa que só trabalha na base do feedback negativo. Quando eu começo a elogiar, ele começa a errar, ele começa a não fazer as coisas. Então, é assim que ele funciona. Outras pessoas não. Eu tenho um outro que só trabalha na base do elogio, é um cara que precisa ter reforço positivo. Quando a gente faz reforço positivo, ele fica cada vez melhor. Então, cada pessoa tem uma coisa, além disso, tem todos os pontos dos níveis de maturidade. Então, dentro dos níveis de maturidade, cada um está em um tempo específico na equipe. E eu preciso saber o que eu faço em cada tempo para conseguir reverter o cara que está revoltado, mas também conseguir engajar o cara que está engajado. Então, por conta disso, são outros pontos. Aí eu dominei isso, sei quais são os 5 pontos, sei quais são os estilos de liderança, sei como eu vou aplicar cada estilo para cada tipo de pessoa. Aí eu posso entender um pouco mais a partir da análise corporal, a partir do DISC, MBTI, eles vão complementar o seu trabalho, tá bom? Então é super interessante, só que tem outras coisas para se fazer antes, gente. Liderança é uma engenharia porque é um comportamento humano. E a primeira coisa para você começar é entender que para chegar a um cargo de gestão você não precisa se preocupar com isso. Não é isso que você tem que se preocupar agora. Você tem que se preocupar agora em criar um diferencial, em ter a sua impressão digital corporativa para que a empresa olhe para você e queira colocar você na posição de liderança. E ela não vai te colocar numa posição de liderança só porque você lidera informalmente, por exemplo, ou porque você tem um curso de liderança. Ela vai olhar muito mais pelo nível de resultado que você entrega, tá bom? Eu já vou ler aqui, tá, Elaine? Deixa eu ir aqui para a pergunta da Eliana. Eliana, só apareceu aqui para mim gestão. Não entendi a tua pergunta. Deixa eu tentar voltar aqui para saber. Qual melhor fazer? Curso superior para quem é supervisora de vendas? Gestão comercial ou marketing? O que você acha, Eliana? Para uma pessoa que quer trabalhar com vendas. Então, estou entendendo o seguinte: você quer trabalhar com vendas. E aí a pergunta é: se você faz um curso, uma graduação em gestão comercial ou em gestão de marketing, e você quer trabalhar com vendas, o que você imagina que deve ser o mais coerente para quem lê? Tá? Queria que você pensasse nisso antes de eu responder. E aí eu vou trazendo aqui para da Elaine e depois eu volto para você, tá bom? Elaine, sendo direta, trabalhei em posições que liderar era percebido pelos gestores imediatos, mas tenho rejeitado essa habilidade em mim. Difícil explicar aqui. Na entrevista de emprego, eu acabei não falando sobre essa habilidade de forma clara. Me sabotei. Dei esse feedback para o antigo gestor e ele disse: você se sabotou mais uma vez.
Nos feedbacks dele, ele sempre dizia: você é uma líder natural. Coloca a sua equipe para produzir de forma natural. Não entendo por que você rejeita isso. E na minha postura na entrevista, vi que fugi disso mais uma vez. Meu antigo gestor listou as coisas que eu fazia. Sou muito grata por esse apoio dele. Vi que realmente eu me sabotei. Não falei nada mais a respeito. Elaine, cara, assim, você precisa de mentoria, Elaine, porque o padrão sabotador, ele tem muitas vertentes por trás, tá? Muitas. Eu sei que a gente está se falando lá pelo Insta, né? Vamos conversar e talvez a análise corporal te ajude a entender por que você está se sabotando. Eu não vou conseguir te explicar aqui e não vai ter uma diquinha para você não se sabotar, porque o sabotador, ele não tem a ver com uma dica. Porque no final você sabe, seu racional, a Elaine racional que está falando comigo, sabe o que teria que falar. Mas a Elaine sabotadora não falou. Então não é uma dica do que falar, entende? É mais profundo do que isso. E aí a análise corporal pode te ajudar a entender o que está acontecendo. A análise corporal é mais em conta, porque são sessões menores, então talvez a gente pode fazer isso, entendeu? Porque não é uma dica. Não vai ser uma dica, tá bom? Wagner me mandou parabéns e obrigado pelos ensinamentos e ditos preciosos. Obrigada, Wagner. Obrigada pelo feedback. Vamos lá. Eliana, botou aqui, o marketing abrange tudo. Então, Eliana, o marketing não abrange tudo. Eu não sei o que te venderam quando falaram de um curso de marketing para você, mas o marketing não abrange tudo. O marketing abrange o marketing, que é o quê? Você fazer propaganda, você fazer anúncio, você divulgar. Tem o trade marketing, que para algumas empresas a área comercial é chamada de trade marketing, mas para algumas empresas, a maioria de bens de consumo. Empresas que não são de bens de consumo não usam a palavra trade marketing. E ainda assim, dentro do trade, toda descrição de cargo vai ser comercial. Então, Eliana, se você quer trabalhar com vendas, você precisa fazer um curso de vendas, um curso comercial. Se você quer fazer uma graduação que seja genérica, a graduação genérica é a graduação de administração, não a graduação de marketing. O que vai acontecer? Uma empresa vai olhar teu currículo, e isso pode acontecer, tá? Olhar o teu currículo e falar, pô, ela trabalhou a vida inteira com vendas e está fazendo graduação em marketing. Ela não quer trabalhar no comercial. Então, não vou chamá-la para entrevista, porque ela não quer trabalhar no comercial, ela quer trabalhar no marketing. Entende? Não existe essa associação nas empresas de que marketing é comercial. Eu sou formada em comunicação social e nunca passou pela minha cabeça trabalhar no comercial. E marketing ficava dentro da área de comunicação social, tá bom? Então, cuidado com isso. Acho que se você já está fazendo, vai que vai, mas você vai ter que explicar isso em entrevista. E o seu posicionamento precisa deixar isso claro para as pessoas também, tá bom? Pessoal, meus amores, vou começar a falar para vocês que as sessões aqui vão ser de 45 minutos. Porque se eu começar a falar que são 45 minutos, eu não atraso, né? Eu não fico mais tempo. Olha só que beleza. Eu falo que é meia hora e fico 45. Gente, olha só, foi muito legal hoje. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui. Vocês fazem isso acontecer. Se ninguém viesse para cá, eu também não estaria aqui. Então, é um trabalho que depende de vocês do lado daí e do algoritmo me ajudando. Então, sempre curtam, comentem, compartilhem. Tchau, tchau, pessoal!